Isso aí, pessoal. Inverter aqui a câmera. Isso aí, tamo junto. Iniciando mais um ano, né, fazendo novas transmissões. Estamos voltando agora com as transmissões focadas na prova de Goiás, tá certo? É isso aí, galera de Goiás, seja bem-vindo. Estamos focados aí na prova de Goiás, no concurso de Goiás, mas serve para todas as provas, né? As explicações, elas servem para todas as provas. Quanto tempo não consegui assistir ao vivo? Delta Goiás, tamo junto, pessoal, é isso aí. Vantuil na área, tamo junto, Vantuil tá sempre presente aí, um abraço, meu amigo. Eu separei a aula de hoje, separei a nossa transmissão de hoje para falar sobre o quê? Para falar sobre tentativa, né? Pessoal de Vitória, né? Seja bem-vindo aí, Vitória, Alexandre, né? Isso aí, tamo junto, parceiro. Então, separei alguns temas para a gente poder comentar. Vamos fazer aí inúmeras transmissões, pelo menos 3 transmissões por semana, tá certo? Pelo menos 3 transmissões por semana. Ontem, eu tinha marcado para ontem essa transmissão, mas aí tive alguns compromissos e eu tive que adiar, infelizmente. Mas faremos transmissões tanto na parte de Direito Penal, parte geral, quanto na parte de Medicina Legal, tá certo? Focado a princípio para o concurso de Goiás, mas óbvio, né? Eu tenho algumas restrições, essa questão de você estudar só para aquele concurso. Você estuda direito penal, ou você sabe ou você não sabe, tá certo? Então vai servir desde a prova da OAB, né, até a prova da Magistratura Federal. Não tem como, o direito é um só. Então, uma vez você aprendendo determinado tema, fica fácil para qualquer prova, tá certo? E acabou também essa lenda de que o concurso da magistratura ele é mais difícil que o concurso do Ministério Público, que é mais difícil que o concurso de... Hoje todos os concursos são difíceis, tá certo? Todos os concursos estão difíceis e você tem que estudar, se preparar por cima, nivelar por cima para qualquer concurso, tá certo? Então, pessoal, convide aí os amigos, compartilhem no Twitter, compartilhem no Facebook e a gente vai começar a nossa transmissão de hoje, tá certo? Deixa eu dar um pause aqui na música. A gente vai começar a nossa transmissão de hoje. Eu separei o tema tentativa, tá? É um tema que parece simples e normalmente sempre cai nas provas de concurso público, tem uma incidência muito alta nas provas de concurso público, e aí eu resolvi começar por esse tema, porque acredito eu que será um dos temas solicitados lá na banca de Goiás. Tá? E no que se refere, quando eu falo tentativa, esse tema amplo, tentativa, na realidade eu estou falando de intercrimes, que vai abranger inúmeros outros subitens, como tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crime impossível. Então esse é um grande combo que comportam todas essas discussões, todos esses temas, que são temas conexos, que, já te adianto, se você não tiver um bom conhecimento da parte teórica inicial, você começa a ratear nas teorias e você começa a ratear nas questões de concurso. Como eu havia comentado no início da transmissão, os examinadores não perguntam mais o que você sabe, eles querem cada vez mais perguntar temas que o candidato não saiba, tá certo? Então, por isso que o nosso nível de estudo ele tem que ser sempre top, tem que ser sempre por cima, sempre elevado, senão você... E já aconteceu isso comigo, né? A gente vai para aquela prova de concurso achando que sabe tudo, chega lá, não acerta nada. Aí eu falei, mas como? O professor me explicou tudo, eu assisti a videoaula, eu assisti a aula presencial, e chegou na hora da prova, eu tinha certeza que eu ia passar e fiquei reprovado de lavada. Por quê? Porque na realidade você não fez um estudo aprofundado, você tinha um conhecimento geral mediano, que faz parte, também é o início do estudo, a gente tem que arriscar também, tá certo? Então vamos lá, vamos começar devagarinho para dar tempo do pessoal ir chegando. Então o tema tentativa, como eu falei, a gente estuda ele lá pelo intercrimes, né? Lembrando que o intercrimes
ele é o caminho do crime. Isso é fácil, todo mundo sabe, todo mundo nasce sabendo, né? Aquele caminho do crime considerado como processo ou conjunto de etapas que se sucedem cronologicamente no desenvolvimento do crime, tá certo? Então, dei aí um floreio no conceito, mas nada muito rebuscado. E o intercrime, ou as fases do crime, elas só ocorrem nos crimes chamados crimes dolosos. Fique esperto nisso aí, é uma pegadinha de prova, coisa simples, mas que pode te detonar aí numa bobeirinha. Que se divide em cogitação, isso todo mundo sabe também, atos preparatórios, atos executórios, a consumação e o exaurimento, havendo uma pequena discussão se o exaurimento efetivamente seria fase do intercrimes ou não, tá certo? Agora, uma questão de nomenclatura. Infelizmente, a gente tem que passar isso, eu acho, de uma inutilidade completa, né, porque não avalia conhecimento do candidato, mas cai em prova, e a gente tem que jogar o jogo jogado, tem que jogar as regras do jogo, né? Então, cogitação, também conhecido como cogitácio, essa é fácil. Cogitação, também já vi cair em prova como cogitácio. Consumação, essa daqui eu vi cair numa prova, e eu te confesso que nem eu conhecia, não conhecia essa nomenclatura também não. Fiz o quê? Fui pesquisar, óbvio, né? Consumação também é chamado de summatus opus, tá certo? Fica ligado nisso, summatus opus, chamado de consumação. Um nomezinho diferente para essa fase do intercrimes. Tá? Chegou a tempo sim, parceiro. Estamos começando, engatinhando na matéria, tá certo? Então, a grande discussão, né, os grandes pontos de provas de concurso público, eles estão entre o início dos atos executórios e a consumação do delito. Então, esse lapso temporal que se inicia com a prática dos atos executórios e vem a findar, a terminar com a consumação, comportará inúmeras discussões, inúmeros temas. Quais temas? Tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e a própria consumação. Então, eu tenho na realidade todos esses institutos a partir do início da tentativa, a partir do início dos atos executórios. Legal? Tá? Sem problema nenhum. A cogitação, não há maiores discussões a serem travadas na doutrina, tá certo? Não há. Você vai estudar a cogitação quando estuda, por exemplo, o princípio da lesividade, cogitatio poemam nemo partito, você estuda isso lá no princípio da lesividade, quem foi meu aluno já estudou isso comigo, né? O princípio da lesividade se subdivide em 4 funções ou 4 garantias citadas pelo professor Nilo Batista. Uma dessas garantias é a proibição de incriminação de condutas, ou melhor, a proibição de incriminação de atitudes internas, né, que reproduz nada mais, nada menos do que a proibição em direito penal de eu punir, de eu criminalizar a cogitação, que é uma fase interna. A cogitação é uma fase interna. Beber uma aguinha aqui que está bem quente. Então, a alteridade também é uma outra função, é uma outra garantia, um outro desmembramento do princípio da lesividade. Então, cogitatio poemam nemo partito é um dos desdobramentos do próprio princípio da lesividade, tá certo? E também quando se você já estudou alguma vez comigo, ou já me viu comentar, né? Quando você estuda finalismo, estuda teoria da ação, você já deve ter estudado em algum momento, se não estudou vai aprender agora, as fases da ação. Você tem uma fase chamada uma fase interna, considerada como uma fase subjetiva, está no interior, interno, na mente do agente, e você tem a fase externa, a fase chamada objetiva, né? A fase interna nada mais é do que a própria cogitação, tá certo? A própria cogitação é a fase interna. A fase externa é o momento em que o elemento, o autor, ele começa a exteriorizar os atos buscando realizar o projeto criminoso dele. Tá certo? Realizar o projeto criminoso. Então, uma vez planejado o crime, cogitação,
ele começa a fazer o quê? Ele começa a colocar em prática os atos criminosos que ele busca realizar. Ele começa na fase dos atos preparatórios, que você já deve ter estudado alguma vez na sua vida, que os atos preparatórios, em regra, são impuníveis. Em regra, são impuníveis. Por quê? Novamente eu volto, faço uma ponte com o princípio da lesividade. Eu falei que o princípio da lesividade, a gente não vai estudar o princípio da lesividade hoje, mas eu só estou fazendo um paralelo para você, tem 4 funções ou 4 garantias. A primeira função ou primeiro desdobramento nós já vimos, cogitatio poema nemo partit, ou seja, a proibição de incriminações de atitudes meramente internas do agente. A segunda vertente, o segundo desmembramento do princípio da lesividade é a proibição a incriminações de condutas que não excedam o âmbito do autor, ou seja, que efetivamente não lesem ou não exponham a perigo um bem jurídico de terceiro. Então, nessa segunda vertente, eu tenho essa regra da não punição ou da não criminalização a princípio de atos preparatórios. Então, se o camarada vai praticar um furto com uma chave, e ele vai lá e compra a chave na loja de ferragens, esse ato de comprar a chave não é início do crime de furto. Poderá ser um delito autônomo, se aquele objeto constituir um delito isolado, mas o delito de furto, a finalidade, o ato fim, ele ainda não entrou nos atos chamados executórios. Eu estou na fase preparatória do delito. Então, os atos preparatórios, como vocês bem sabem, são puníveis apenas como delitos autônomos. Tá certo? Legal? Até aí não tem novidade nenhuma, até aí não tem problema nenhum. O problema começa, a dificuldade começa quando a gente inicia a prática dos atos executórios. Primeiro, porque você tem que saber a partir de que momento eu inicio os atos executórios. Isso é uma garantia do cidadão. E segundo, você vai delimitar ali o início da responsabilidade do sujeito, porque passa a ser possível a figura da tentativa. E aí, efetivamente, a gente inicia a nossa transmissão de hoje, que é a questão da tentativa, tá certo? A tentativa, você encontra ela lá no artigo 14, inciso 2. Tá bom? Lá no artigo 14, inciso 2, diz-se o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá certo? Isso tem que estar no seu sangue. Isso tem que estar no seu sangue. Tá? Artigo 14, inciso 2. Primeiro ponto que eu quero que você anote aí. Primeiro ponto que eu quero que você anote, cai muito em provas objetivas. Natureza jurídica da tentativa. Primeiro ponto, já vi cair. Natureza jurídica da tentativa. Você pode olhar a tentativa de duas posições, de 2 focos. Primeiro, olhando quanto à questão da tipicidade. A tentativa ela é uma norma de extensão típica. É uma norma de extensão. A tentativa é uma norma de adequação típica. Tá certo? Norma de adequação típica por subordinação mediata. Anote isso. Norma de adequação típica por subordinação mediata por ampliação temporal. Isso cai muito em prova. Norma de adequação típica por subordinação imediata por adequação temporal. É uma norma de extensão. É a segunda forma de eu ver a tentativa. Ou é uma causa geral, obrigatória de diminuição de pena, agora observando ela pelo aspecto da pena. Tá certo? Então eu posso olhar a tentativa no que se refere à natureza jurídica sobre vários aspectos. A que costuma cair é a norma de adequação típica por subordinação mediata por ampliação temporal. O que o examinador faz? Ele muda essa questão da ampliação temporal para ampliação espacial. Aí tá errado, tá certo? É ampliação temporal. Legal? Tá certo? Se tiver travando aí, o pessoal que está travando, sai e entra novamente. Legal? Que aí vai voltar a transmissão tranquila.
Elementos da tentativa. Elementos da tentativa. Parece fácil, mas nem sempre é, né? Primeiro, só terei a figura tentada se eu tiver primeiro uma conduta dolosa. Lembra que a tentativa está ali na fase do intercrimes e você precisa ter uma conduta dolosa. Segundo, início dos atos executórios. E aí inúmeras teorias surgem buscando explicar o que? A partir de que momento iniciam-se os atos executórios. Ou seja, a partir de que momento o delito passa a ser tentado. Nós vamos estudar essas teorias hoje. Terceiro elemento, a não consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aí, nesse ponto também, você tangencia a diferenciação entre a figura da tentativa e as figuras da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Tá? Nesse ponto da matéria, você aplica, nesse terceiro requisito, você aplica aquela chamada fórmula de Frank. Você já deve ter estudado isso em alguma vez na sua vida. Em algum momento da sua vida você estudou essa questão que é a fórmula de Frank. Então a gente vai caminhar para falar um pouquinho dessas teorias, vamos falar alguns pontos que costumam cair em prova e a gente vai avançando. Primeiro ponto que eu quero trazer para você, deixa eu melhorar um pouquinho aqui a iluminação. Primeiro ponto que eu quero trazer para você, alguns aspectos que caem em prova pegadinha. A tentativa, ela é um delito incompleto. Já vi cair isso em prova. A tentativa é um delito incompleto. Por quê? Porque eu tenho a parte subjetiva, ou seja, a tipicidade subjetiva completa, porém há um defeito na tipicidade objetiva. O delito não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, mas o dolo dele é o dolo de realizar o delito. Não existe um dolo de tentativa, não existe um dolo de delito tentado. O teu dolo, que é a tipicidade subjetiva, é o elemento subjetivo, ele será sempre de consumar o delito. Tá certo? Então isso é uma pegadinha que sempre cai em prova. A tentativa é um delito incompleto, a tentativa é um crime incompleto, está correto. Por que está correto? Porque eu tenho o dolo de consumar o delito, ou seja, parte completa, mas eu tenho um defeito na parte objetiva, na tipicidade objetiva. Tá certo? O dolo da tentativa, segundo pontozinho, que eu vou ressaltar que pode cair em prova. O dolo da tentativa é sempre o mesmo dolo do delito consumado, Parceiro aí, o Zuc está na área, nosso parceiro aí, estamos junto no aulão, Quem vai fazer prova lá em Goiás, se liga aí nas dicas do Zuc, o cara sabe tudo, joga duríssimo, Estaremos lá dando um aulão lá em Goiás. Essa aula vai para o YouTube? Olha, algumas aulas eu faço uma edição e coloco no YouTube, tá? Outras não, mas fica ligado que normalmente eu boto algumas aulinhas lá no YouTube sim, tá certo? Então o pessoal que vai fazer Goiás, fique esperto lá, tá? Faça a inscrição, porque o pessoal que viu lá no Pará viu como é que foi, A gente brincou lá no Pará, no aulão do Pará, várias questões caíram. Então vai fazer Goiás, chega um pouquinho um dia antes e faz o aulão com a gente, tá certo? Voltando para cá, para as pegadinhas de tentativa. Uma outra questão, essa um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais difícil, era a questão do próprio modelo clássico, da própria questão do causalismo e explicar a figura da tentativa. O causalismo, isso já caiu em provas difíceis, ele não conseguia explicar a tentativa. E lá no causalismo, lá no modelo causal naturalista de ação, modelo clássico de delito, modelo neoclássico de delito, lá naqueles modelos que não são os modelos utilizados hoje, nós usamos o finalismo, mas lá naqueles modelos você vai encontrar algumas provas falando o seguinte: olha, dolo de tentativa. Em algum momento na história do delito se sustentou que existia um dolo de tentativa, como se fosse um elemento especial do tipo. O causalismo, ele defendia isso.
causalismo defendia que havia um dolo de tentativa. Por que eu estou falando essa questão do dolo de tentativa? Fica ligado, fica ligado. Por quê? Por quê? Porque o cara vai jogar isso na tua prova. Né? O cara vai jogar isso na tua prova falando: existe dolo na tentativa, no finalismo, e não existe. Já existiu essa sustentação lá no modelo clássico de delito, não existe agora. Tá? Fica muito esperto nisso, porque é um tema difícil que normalmente o candidato não domina. Tá? Nós vimos que o segundo requisito para que exista a tentativa é a ausência de consumação, é a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá certo? É o segundo elemento. E a gente pode aqui trazer uma classificação de tentativa que costuma cair em prova. Né? A chamada tentativa perfeita. O que é a tentativa perfeita? E o que é a tentativa imperfeita? Antes disso, vamos para os sinônimos. Tentativa perfeita, tudo sinônimo. Perfeita, acabada, também chamada de crime falho, também chamado de delito frustrado. Tá? Fique esperto com os sinônimos: tentativa perfeita, acabada, crime falho, delito frustrado. Em contraposição à tentativa perfeita, eu tenho a tentativa imperfeita ou inacabada. Tá? O que é essa tentativa perfeita? O agente ele realiza tudo o que ele, sujeito ativo do delito, entendeu como necessário para a consumação do crime, mas por alguma razão, circunstância alheia à vontade dele, o crime não se consuma, né? Não se consuma. Então ele realiza tudo o que estava no projeto criminoso dele. Essa é a tentativa perfeita. Já na tentativa imperfeita, ele não realiza tudo o que ele planejou, né? Então, se ele planeja matar alguém e no plano criminoso, no projeto criminoso dele, ele planeja realizar 5 disparos de arma de fogo contra a pessoa, ele vai lá, dá 5 disparos, erra 3, acerta 2, não importa, mas ele dá os 5 disparos. Ou seja, ele realizou tudo que ele planejou e a pessoa não morre. Por alguma razão, não importa, ela não morre. Essa é a tentativa perfeita. Agora, se eu chego no local e eu não realizo tudo que eu planejei, dou um disparo, 2, ou não consigo dar nenhum disparo, eu tenho a chamada tentativa imperfeita ou inacabada. Fique esperto, porque essa nomenclatura cai muito em prova, né? Cai muito em prova. E aí entra, né, no ponto, que é o terceiro requisito para que nós tenhamos a chamada tentativa. Eu preciso pelo menos ter o início dos atos executórios. Tem que ter os atos executórios. Se eu não iniciar a prática do delito, não tem como eu ter o delito tentado. E aí vem a grande pergunta: como delimitar, né, a diferença entre o que são atos preparatórios e, portanto, impuníveis, e o que são atos executórios? Já vou falar mais à frente da tentativa cruenta ou incruenta. Tá esperto aí, tô vendo. É isso aí, tá ligado. Vou falar mais à frente, no finalzinho da transmissão eu volto aí com algumas pegadinhas. Então, qual as teorias que eu posso desenvolver para explicar as diferenças entre o final ou término dos atos preparatórios e o início dos atos executórios? Quais são essas teorias? E aqui é o pulo do gato. Nós temos basicamente duas grandes teorias: as chamadas teorias subjetivas e as teorias objetivas, tá certo? Nas provas, eu também costumo sustentar uma terceira teoria, um terceiro grupo de teoria, que é a chamada teoria da hostilidade ao bem jurídico, só porque cai em prova. Mas nos livros de doutrina, essa teoria da hostilidade ao bem jurídico, ela não tem uma autonomia sustentada, mas a gente cita para a prova porque cai nas provas. Então vamos começar pelo início. Vamos falar sobre a teoria subjetiva. E aqui a máxima atenção sua. Teoria subjetiva por quê? Porque eu levo em consideração a representação do autor. Será a tentativa, ou seja, essa teoria ela define a tentativa
pela representação do autor, pelo que o autor representa. Então, caracterizariam atos de tentativa, aquelas ações que o autor representa como já executando o plano criminoso, ou seja, ações consideradas como executivas do plano criminoso. Já aquelas ações, muita atenção, já aquelas ações que o autor representa como preparatórias do plano criminoso dele, não seriam tentativas, seriam atos preparatórios. E aí eu tô vendo você desse lado aí, perguntar, porra, Montes, mas como é que eu vou saber o que o autor pensa? Como é que eu vou saber o que ele leva em consideração, o que ele representa? Essa é a crítica recebida pela teoria subjetiva, você não ter parâmetros objetivos para determinar o que o autor representou. Então, a primeira crítica sofrida pela teoria subjetiva é a ausência de parâmetros objetivos. A segunda crítica também trazida à teoria subjetiva é a aplicação da punibilidade da tentativa atingindo atos que não exponham a perigo o bem jurídico tutelado, porque eu estou levando em consideração que o autor, o sujeito ativo, tá certo? O sujeito ativo. Então não estou levando em consideração o bem jurídico. Legal? Não estou levando em consideração o bem jurídico. A terceira crítica, e eu estou dizendo essa crítica porque isso já caiu em prova. A terceira crítica trazida contra a teoria subjetiva é a punibilidade da tentativa inidônea. O que é a tentativa inidônea? É o chamado crime impossível. As teorias, ou melhor, a legislação que utiliza a teoria subjetiva, os partidários das teorias subjetivas, eles punem, ou melhor, eles pedem, eles solicitam, eles desejam, a palavra é essa, a punição do chamado crime impossível. Porque eu estou punindo, na realidade, o camarada, eu estou punindo o autor pela sua intenção, pela sua vontade de praticar o crime. Então eu puno o crime impossível, tá certo? Anote isso, porque na tua prova o cara vai jogar isso aí. A teoria objetiva leva em consideração a representação do autor. Está errado. É a teoria subjetiva que leva em consideração a representação do autor. A teoria subjetiva busca a punição do crime impossível. Está certo. A teoria subjetiva pune o crime impossível, porque eu estou preocupado com o que o autor busca fazer, com a intenção dele, com o ânimos dele, e não com o que ele efetivamente faz, que é a contraposição entre a teoria subjetiva e objetiva. A teoria objetiva, que vem a nascer com a teoria objetiva formal, fica muito esperto nisso, teoria objetiva formal, ela delimita o início dos atos executórios e, portanto, delimita a fase da tentativa pelo início da execução da ação típica. Ela é o contraponto completo da teoria subjetiva. Por quê? Porque eu busco elementos estritamente objetivos, tá certo? Então, eu delimito o início dos atos executórios pelo início da execução da chamada ação típica. Os atos de execução somente se iniciam com a prática do núcleo do tipo, que nada mais é do que o verbo. É a teoria desenvolvida lá por Belling por volta de 1900. Legal? Então, vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo que eu sempre cito para os meus alunos, é o exemplo do homicídio. Fique esperto. A gente vai caminhar com esse exemplo pelas várias teorias para você entender. No homicídio com emprego de arma de fogo, a ação de matar alguém, 121 do Código Penal, eu inicio a prática do matar alguém em que momento? Para a teoria objetiva formal, que eu acabei de falar. Eu inicio com a prática do verbo. Eu começo a matar alguém, eu inicio a prática do verbo com o acionamento do gatilho da arma. Então, essa é a teoria objetiva formal.
que, diga-se de passagem, é uma teoria muito criticada, muito criticada. Nós já vamos ver a crítica. Segundo exemplo que eu trago para você, o furto mediante o emprego de destreza. O furto mediante o emprego de destreza, ele inicia a sua execução quando eu começo a remoção, a retirada do bem, por exemplo, do bolso da vítima. Essa seria, o início da prática, o início da ação do verbo subtrair. Já te adianto que não é a teoria majoritária hoje, não é. Por quê? Essa teoria objetiva formal, ela era uma teoria que se servia muito bem para o modelo clássico e neoclássico de delito. Era uma teoria que ela tem íntima ligação com a teoria causal naturalista da ação. Tá? Pô, Montes, isso aí é difícil. É difícil sim. É difícil sim. Agora eu estou até começando dia 5 um projeto que é um ciclo de estudos falando só sobre teoria do delito. E a gente bate forte nessas teorias todas, modelo clássico, neoclássico, finalismo, teoria causal naturalista, teoria finalista, teoria da ação cibernética, teoria negativa da ação. A gente bate em todas essas teorias. Tá? Mas a teoria objetiva formal, ela se ligava muito à teoria causal naturalista da ação. E ela é muito criticada. Por quê? Porque na realidade eu tenho uma lacuna de punibilidade, eu tenho uma falha na proteção, porque vários atos anteriores à prática do verbo, embora exponham a perigo o bem jurídico tutelado, um perigo direto, ficam de certa forma impuníveis, porque eu preciso começar a acionar o gatilho para que eu responda pelo homicídio, pelo menos na fase tentada. Daí, olha aqui o pulo do gato, daí nasce com um camarada chamado Frank, nasce a chamada teoria objetiva material. Teoria objetiva material. O que essa teoria faz? Ela busca complementar a teoria objetiva formal. Tá certo? Ela busca complementar a teoria objetiva formal, incluindo como tentativa, ou seja, incluindo como atos executórios, aqueles atos, muita atenção aqui, incluindo como atos executórios, aqueles atos que por uma vinculação direta e necessária com a ação típica, com matar alguém, com o núcleo do verbo, ou seja, uma vinculação direta e necessária com uma ação típica, aparecem como se fossem parte integrante dessa ação típica. Tá certo? E eu levo como critério o quê? O chamado juízo natural, ou seja, a figura do homem médio. Tá? Então pensa comigo. Nessa figura do matar alguém, qual conduta anterior ao acionar o gatilho você consegue vislumbrar, você homem médio? Quem é o homem médio? Somos nós. Nós aqui somos homem médio. Nós fazemos um juízo hipotético considerando o nosso chamado saber causal. Tá certo? É um juízo hipotético. É uma projeção de sentido. Qual ato anterior ao acionar o gatilho que possui uma vinculação direta e necessária com matar alguém? Responde aí no comentário, responde aí nos comentários qual ato que você consegue vislumbrar imediatamente anterior ao puxar o gatilho. Me parece que o ato imediatamente anterior é esse aí mesmo que jogaram aí, a Renata jogou, é perfeito. É o sacar a arma, o apontar a arma. Esse ato de apontar a arma não tem como você fragmentar, não existe nenhum ato entre o acionar o gatilho e o apontar a arma. Então o apontar a arma, ele é o ato imediatamente anterior ao acionar o gatilho, que é a prática do verbo. Para essa teoria objetiva material, esse apontar a arma, o sacar e apontar a arma, ele é início da execução do delito. Tá certo? Eu levo em consideração as ações imediatas, a ação típica, ao núcleo do verbo, que por uma vinculação direta e necessária com essa prática do verbo, eu considero como se fosse integrante da própria ação típica. Tá certo? Levando em consideração um juízo natural realizado pelo homem médio,
porque é um juízo hipotético. Legal? Tá certo? Fica esperto nessa, ó. Fica pensando na teoria objetiva material, porque agora a gente vai para a terceira teoria objetiva, que é a teoria objetiva individual. Tá bom? É a teoria objetiva individual, também chamada de teoria objetiva subjetiva. Você pode ver esse segundo nome também, teoria objetiva subjetiva ou objetiva individual. A teoria objetiva individual é a teoria utilizada de forma amplamente dominante pelos tribunais superiores e também é a teoria amplamente majoritária na doutrina brasileira. Tá bom? Teoria objetiva individual ou objetiva subjetiva. Essa teoria, ela também complementa a teoria objetiva formal, agregando o quê? O elemento objetivo, tá certo? Agregando o elemento objetivo e agregando também um elemento subjetivo, que é o chamado plano do autor. O que ela faz? Ela também considera aquele ato imediatamente anterior à execução da ação típica, que por uma vinculação direta e necessária passa a integrar essa ação típica. Mas qual é a diferença com a teoria anterior? Eu não levo em consideração o chamado homem médio. Aí é que está a questão. Eu não levo em consideração a chamada homem médio. Eu levo em consideração o que? O chamado plano do autor. Tá bom? Plano do autor. Por isso que ela é subjetiva. Porque eu levo em consideração o que? O plano individual do autor. Tá? Então o ato, para que ele seja considerado executório, nessa teoria aí, para que ele seja considerado executório, ele deve ser imediatamente anterior à execução da ação típica, descrita lá no verbo, descrito no núcleo, considerando o quê? Considerando o chamado plano do autor. Só para você ter uma ideia, quais doutrinadores utilizam essa teoria? Lá no direito estrangeiro, Hans Welzel, que é o pai do finalismo, utiliza essa teoria. Zaffaroni utiliza essa teoria. No Brasil, professor Juarez Cirino, professor Damásio Jesus, Mirabete, Luiz Regis Prado, ou seja, basicamente todo mundo utiliza a teoria objetiva individual. Legal? Então essa é a teoria que você, numa prova objetiva, numa prova discursiva, tem que sustentar. Essa é a teoria amplamente majoritária. Legal? Temos ainda, né, como eu falei para vocês lá no início da transmissão das teorias, a teoria da hostilidade ao bem jurídico, que eu costumo citar só porque já caiu em prova, porque na realidade os livros que estudam isso a fundo não citam essa teoria como uma teoria autônoma. Essa teoria ela vai complementar algumas outras teorias. O que é a teoria de hostilidade ao bem jurídico, desenvolvida por Mayer? Ela nos diz, ela fala que ato executório será aquela conduta que ataca efetivamente e imediatamente um bem jurídico tutelado, tá bom? Essa questão do bem jurídico hoje ela está já imbricada principalmente pelo funcionalismo, Klaus Roxin, imputação objetiva, ela já está hoje já unida a outras teorias e principalmente a teoria objetiva individual. Legal? Então, fique esperto nisso. Isso é uma questão muito olha, para cair isso na prova, a CESP gosta muito desse ponto. A CESP gosta muito da teoria objetiva individual no que se refere à tentativa. Fica muito esperto aí. O professor Edésio Ramos está aí. Sigam o professor Edésio Ramos. Edésio é parceiro aí, delegado aqui no Rio também, professor de Direito Penal. Edésio arrebenta. Um abraço aí, meu amigo. Um abraço para você. Já falamos, voltando aqui para a questão da nomenclatura dos nomes, das nomenclaturas da tentativa, já falamos da tentativa perfeita, acabada, crime falho, delito frustrado, já falamos da tentativa imperfeita ou inacabada. Como é que fica a questão agora da tentativa branca? O que é a tentativa branca? Eu já vi alguns falar em tentativa vermelha, tentativa branca, tentativa vermelha. Olha, eu vou te ser bem sincero, os livros de doutrina estrangeiro, nenhum deles fala em tentativa vermelha. Isso é invenção, é criação da literatura aí, manualesca aqui do Brasil, dos concursos públicos, tá bom?
A tentativa branca é aquela tentativa em que o agente esgota também tudo que ele idealizou como necessário, tá certo? Mas ele não atinge o bem jurídico. Por isso que é branca. Tá? É uma tentativa em que eu realizo os atos para que eu me propus, mas eu não atinjo o bem jurídico. Em contraposição à tentativa branca, eu tenho a tentativa cruenta. Cruenta porque eu também esgoto os atos para o qual eu me proponho, porém eu atinjo o bem jurídico. Daí alguns doutrinadores de concurso, pode ser que eu possa falar doutrinador de concurso, isso é invenção do concurso, do examinador, falar tentativa cruenta ou vermelha, tentativa branca ou incruenta, tá? Toma cuidado com a nomenclatura, tá certo? Toma cuidado com a nomenclatura, tentativa branca ou incruenta, tentativa cruenta ou vermelha. Alguns doutrinadores citam isso aí. Legal? Pergunta que eu faço para você, fica ligado. Crimes que não cabe tentativa. Aqui então é o maior problema, porque a galera sai decorando, só que muitas vezes, essas regrinhas, esses processos mnemônicos, eles facilitam você a lembrar da matéria, mas você não pode se satisfazer com isso, tá certo? Não pode. Então, se eu perguntar para você, crimes que não admitem tentativa, a galera vem com um processozinho mnemônico, o chamado chupão. Tá? O que é o chupão? Ele vai falar, olha, crime culposo, crime habitual, crime unissubsistente, crime pré-terdoloso, crime de atentado ao mero empreendimento e crime omissivo próprio, é o chupão. É a regrinha que nos traz os crimes que não cabem tentativa. Isso para uma prova objetiva é até válido, mas para a discursiva não é. Vou te trazer vários exemplos, por exemplo, que cabe tentativa em crime culposo, cabe tentativa no crime pré-terdoloso, cabe tentativa nos crimes habituais. Vou te trazer exemplos de doutrina moderna sustentando isso. Então você tem que tomar muito cuidado com essas decorebas. Tem que saber a decoreba, mas você também tem que ter a malandragem do concurseiro de saber o que responder na hora da prova. Então, memoriza o chupão, crimes culposos, crimes habituais. Vamos falar da contravenção também. Eu não botei na regra, porque a contravenção tem discussão na prova. Crimes habituais, crimes unissubsistentes, crimes pré-terdolosos, os chamados crimes de atentado ao mero empreendimento e os crimes omissivos próprios. Tá? Omissivos próprios. Vamos ver já. Vamos começar pelos crimes culposos. Crime culposo, como regra, não cabe tentativa. O crime verdadeiramente culposo não cabe tentativa. O problema, que você sabe, lá no teu artigo 20, parágrafo 1º, abre teu código, vai lá, abre teu código, 20, parágrafo 1º. Eu tô com o meu código aqui, tô lendo aqui, ó. É isento de pena, o quê? É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punido com crime culposo. Eu tenho aí o que? O chamado erro evitável nas discriminantes putativas. Um dos temas mais difíceis de direito penal parte geral. Diga-se de passagem. Sempre cai em prova de concurso isso. Quando a banca quer derrubar, ela bota a questão das discriminantes putativas e do erro. Tá? Mas a gente não vai estudar o erro hoje. Vamos ter aí uma transmissão para fazer isso. O que eu quero te dizer é o seguinte, quando ele fala aí, esse erro deriva de culpa, ele responde por crime culposo, essa culpa não é a culpa verdadeira que a gente estuda, é a chamada culpa imprópria. Tudo que em direito recebe o nome de impróprio é aquilo que não é. Culpa imprópria não é culpa. Culpa imprópria, eu tenho dolo, mas eu erro nas discriminantes putativas. E aí, por uma questão de política criminal, eu respondo como se fosse culpa, mas não é culpa, porque eu tenho dolo. Tá certo? Eu tenho dolo. Então, na realidade, a culpa imprópria cabe tentativa. A culpa imprópria cabe tentativa. Porque não é culpa, é dolo.
Então fique esperto nisso. É a chamada culpa imprópria, culpa por assimilação, culpa por extensão ou equiparação. Tudo sinônimo. Culpa imprópria, por assimilação, extensão ou equiparação, cabe tentativa. É a primeira pegadinha. Primeira pegadinha. Examinador bota: os delitos culposos nunca cabe tentativa. Toma cuidado sempre com as palavrinhas nunca e sempre, tá? Toma cuidado. Aí você vai ter que olhar as outras alternativas. O segundo ponto também que olha, esse aqui é controvertidíssimo, são os delitos pré-terdolosos. Como regra, a doutrina tradicional, ela diz que os delitos pré-terdolosos não cabem tentativa. O problema é que hoje, modernamente, praticamente todo mundo afirma que excepcionalmente cabe. Tá? Que excepcionalmente caberia tentativa nos crimes pré-terdolosos se eu tentasse na fase dolosa. Vou te dar um exemplo: estupro com resultado morte. Eu vou tentar estuprar determinada pessoa, não pratico o ato libidinoso, não chego a praticar o ato libidinoso, mas utilizo a violência, e aí, em decorrência da minha violência, a pessoa acaba falecendo de forma culposa. Então eu tenho uma morte culposa e tenho ali o dolo na violência sexual. Mas eu não cheguei a praticar violência sexual. Então eu teria uma tentativa de estupro qualificado pelo resultado morte? A doutrina majoritária diz que sim. Seria possível tentativa no crime pré-terdoloso, nas hipóteses da fase do dolo, ou seja, eu posso tentar na parte do dolo, não posso tentar na parte culposa do delito, tá certo? Fique esperto, porque isso é controvertido. Estou te passando aqui, discussões que você tem que olhar as alternativas e principalmente discussões para uma fase discursiva da prova, tá bom? Fica muito esperto. Exemplo de quem sustenta isso: aqui no Rio de Janeiro, para a banca do RJ, professor Bruno de Labert, professor Juarez Cirino dos Santos também sustenta. Basicamente toda a doutrina estrangeira vem sustentar isso também, tá bom? Delitos habituais, está lá na regrinha, dizendo que não cabe. Delitos habituais não cabe tentativa. Por quê? Porque na realidade o delito habitual seria um modus vivendi e eu precisaria dos vários elos daquela corrente para delimitar que o delito é habitual, que o delito ocorreu ou não. Não é olhando um único ato de forma separada que eu poderia dizer que o delito ocorreu. Só que essa posição é uma posição clássica que já está superada. Então, hoje, modernamente, eu passo a dizer o quê? Exemplo: exercício ilegal da medicina, artigo 282 do Código Penal, curandeirismo, artigo 284, inciso 1. Eu venho a dizer o quê? Os delitos de gestão, perfeito. Eu venho a dizer o quê? Citando, por exemplo, o professor Zaffaroni, que é referência no assunto. Doutrina moderna, ela vem a considerar o delito habitual como um tipo que contém, na realidade, um elemento subjetivo diferente do dolo. Um elemento que denota esse ânimos de habitualidade. Então, na realidade, a habitualidade, ela é um ânimos íncito, inerente, diverso ao dolo, um elemento subjetivo especial diferente do dolo. Então, o delito habitual, ele na realidade, ele ficaria consumado com o primeiro ato praticado, mas que, além do dolo geral de praticar aquele primeiro ato, eu precisaria desse ânimos de habitualidade, tá certo? Então é a posição hoje moderna que vem sendo sustentada e que você, numa prova discursiva ou numa objetiva um pouquinho mais difícil, deve atentar. Fique esperto. Crimes de atentado e de mero empreendimento não cabe tentativa, isso é tranquilo, porque eu já puno a tentativa com a pena da consumação. Com isso, posso prender em flagrante? Claramente possível. Posição hoje que me parece a mais acertada, embora seja discutível, que cabe prisão em flagrante nos crimes habituais, desde que você tenha os elementos necessários para demonstrar essa habitualidade. Tem que ter ali os elementos de prova necessários naquele momento para demonstrar a habitualidade, tá certo? Crimes unissubsistentes são aqueles delitos em que você não
consegue fracionar os atos executórios, tá? Diferente dos crimes plurissubsistentes. Tá? Não confunda crime unissubsistente com crime unissubjetivo. Subjetivo eu estou falando de sujeito. Crime unissubjetivo é aquele que, para a consumação, eu preciso de uma única pessoa. São os crimes de concurso eventual. Tá? São os crimes de concurso eventual. Não confunda uma coisa com outra, eu estou falando de delitos unissubsistentes. O exemplo, né, melhor dizendo, que a doutrina nos traz normalmente, embora eu não concorde, é a injúria verbal. Artigo 140, injuriar alguém de forma verbal. O que a doutrina fala? Ou você fala ou você não fala. Não tem como você falar pela metade, não é? Isso é o que a doutrina fala. Ou você fala ou você não fala. Não teria como você falar pela metade. Então seria um crime unissubsistente. Eu particularmente discordo. Te trago um exemplo aqui de injúria verbal que pode ser tentada, né? Então o camarada ele xinga alguém, só que na hora que ele está xingando, passa um carro de som na rua que ninguém, nem a própria vítima, nem as pessoas que estão na localidade escutam o xingamento. Óbvio, é exemplo de laboratório, né? Mas seria uma hipótese tentativa? Não sei, uma discussão. Alguns vão falar que seria um crime unissubsistente e, portanto, não admitiria tentativa. Legal? Estou te trazendo aqui a discussão. Crimes omissivos impróprios também, por natureza, são crimes unissubsistentes e não cabe. Ou você se omite ou você não se omite. Não tem como você se omitir pela metade ou fracionar a omissão. Os omissivos próprios. E os omissivos impróprios, a princípio, cabe. Controvérsia. Pontos controvertidos. Cabe tentativa em dolo eventual? Cabe tentativa em dolo eventual? Duas correntes surgem. Uma dizendo que não cabe, porque o dolo eventual ele não se coaduna com a figura da tentativa. Outros dirão que cabe, amplamente majoritário que cabe. Tá? Inclusive, julgado do STJ, eu diria que é a posição majoritária no STJ, afirmando pela possibilidade de tentativa no dolo eventual, falando que não há uma incompatibilidade a priori entre a tentativa e o dolo eventual. Mas fique esperto porque pode cair na prova. Contravenção penal, que o colega citou aí, né, nos comentários um pouquinho mais cedo. A contravenção penal, eu gosto de ser bem prudente, porque eu já vi bancas distintas, uma dizendo que não cabe, uma dizendo que cabe. Na realidade, a contravenção penal, ela não é punível. Isso está lá no artigo 4º do Decreto-Lei 3688 de 41, que é a LCP. Decreto-Lei 3688 de 41. Ela diz que a tentativa não é punível da contravenção. Daí algumas bancas falaram, ela cabe tentativa, ela só não é punível, tá certo? Outras bancas vão dizer, não cabe tentativa em contravenção penal. Montes, o que eu respondo? Não sei. Você vai ter que olhar as alternativas e excluir. Eu, a princípio, né, vou pela posição mais técnica, dizendo que em tese caberia tentativa, ela só não é punível. Mas você tem que olhar as alternativas. Não adianta você já ir de voadora dizendo que não cabe tentativa ou que cabe, porque vai ficar reprovado. Tá certo? Vai ficar reprovado. Fique esperto nisso. Com isso, você tem o quê? Você já tem aí um pacotão que eu diria de 80% dos principais pontos que tangenciam o Instituto da Tentativa. Alguns nomezinhos que eu não falei, por exemplo, tentativa abandonada. O que é tentativa abandonada? Tentativa abandonada nada mais é, né, do que a figura lá do artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz, chamada ponte de ouro de von Lintz, né? É a chamada tentativa abandonada. Toma cuidado. Toma cuidado com esse tema. O tema da desistência voluntária e do arrependimento eficaz são temas que, embora não vá dar tempo da gente explorar hoje, a gente volte numa próxima transmissão, são temas que sempre caem. Eu até postei lá no meu Instagram, no meu Facebook também, se quiserem podem me seguir, Prof. Montes. Eu postei o quê? Eu postei um vídeo que mostra lá um elemento subtraindo uma carteira e depois devolvendo a carteira pro cara, que ele vê que tem uma
filmagem, é um vídeo que viralizou aí, e eu perguntei, isso é tentativa, isso é deficiência voluntária, isso é arrependimento eficaz? 90% dos alunos falaram que o furto estava consumado, 90%. Eu vou fazer uma nova transmissão, talvez amanhã, para a gente falar sobre a questão da súmula 582 do STJ. Eu vou falar sobre isso, que vai falar sobre a teoria da apreensão, a teoria da amócio. Não é tema da aula de hoje, mas me parece que os alunos estão estudando isso de forma errada. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Acredito eu que a melhor posição, a posição correta, principalmente no concurso público, é que ali não foi uma consumação do furto, ali foi um furto tentado. Tá? Mas eu estou devendo a medicina legal, é verdade. Então vamos fazer amanhã, nós vamos fazer medicina legal e depois da manhã a gente faz aí essa da amócio, vamos falar sobre amócio. Vou botar lá no meu blog também um tema sobre isso. Tá? Então eu estou na dívida com vocês para a gente aprofundar a questão da desistência voluntária do arrependimento eficaz. Tá? Estou na dívida para a gente falar sobre arrependimento posterior e também falar sobre o crime impossível, que são temas que caem muito nas provas de concurso, tá certo? Mas a gente está aí caminhando para 1 hora de transmissão. Tem previsão para PRF? Tem sim, tem sim. Tá? Parece aí que a PRF está nas bocadas para sair. Fique esperto, quem vai estudar para PRF aí, intensifica o estudo, porque vai sair o concurso da PRF. Né? Meu irmão é policial rodoviário, encontrei com ele ontem, ele confirmou isso para mim, tá certo? Então, galera, é isso aí. Um abraço, um abraço. Qual é o meu estado? Rio de Janeiro. Né? Eu falo do Rio de Janeiro, tá certo? Um abraço. A gente vai aí se encontrar amanhã. Vou postar nas redes sociais o tema e a disciplina Medicina Legal. E vamos ver o tema. Talvez a gente fale sobre asfixiologia. Tá? Talvez a gente fale sobre asfixiologia. Legal? Um abraço.